uma visão de que durante o nosso tempo como servo de Deus, muitas das vezes nós temos visto e considerado as nossas pregações, as nossas ministrações de escolas bíblicas como aquele momento gostoso, onde nós ouvimos, até falando da lição, até mostrando nosso conhecimento, mas não tomando como base de formação. E há poucos dias atrás, recordamos aqui na nossa escola bíblica uma palavra muito, como eu diria, uma palavra muito séria, que a palavra de Deus diz assim, lá em Hebreus vai dizer o seguinte: pelo tempo já era para sermos mestres. Pelo tempo já era para sermos mestres. Ou seja, pensa bem quantos anos você tem quantos anos tem que você ouve a palavra, que você participa de escolas bíblicas, que você até prega, até ensina. Imagina você, eu fico pensando, já alguém que já me ouviu, já caminhou conosco, sabe que eu tenho esse questionamento. Imagina você, se no final de cada trimestre, de cada mês, ou de cada semestre do ano, nós dessemos uma prova aos nossos alunos de escola bíblica dominical. Será que nós passaríamos? Será que nós tiraríamos uma boa nota? Baseado naquilo que temos aprendido nas nossas escolas? E a gente sabe que alguém entra para a universidade ou para a faculdade, estuda aí 4, 5 anos, 3 anos, e ele é formado, é diplomado, e ele pode até fazer uma pós-graduação, uma especialização, e depois então, dentro aí de alguns anos de estudo, ele já pode ser mestre, ele já pode ensinar. Mas às vezes nós passamos 40, 50 anos, 30 anos, 20 anos estudando em uma escola, sem nenhuma formação. Eu acredito que quando a gente fala, por exemplo, tenho batido nessa tecla direto aqui, quando a gente fala, por exemplo, dos dons espirituais e começa a pensar sobre que os dons espirituais, eles são dons, são capacitações do Espírito Santo para que a igreja se mova através dos dons espirituais. E nós muitas vezes ignoramos alguns, colocamos outros num pedestal um pouco maior, e nós, enfim, às vezes, mesmo sabendo deles, mesmo conhecendo eles, mesmo até tendo eles, nós não movemos através deles, porque nós cuidamos dos nossos cargos, para os quais fomos eleitos em uma assembleia, e às vezes abandonamos aquilo que Deus já nos elegeu para fazer. Então, que nós possamos, a partir daí, por exemplo, cada um tem um dom, cada um tem um dom, eu tenho um dom que você não tem, você tem um dom que eu não tenho, e nós precisamos viver em harmonia para que então esses dons sejam completados, sejam harmonizados ali, né, sejam harmoniosos e possam frutificar. Pensando nisso, a gente vai ver Paulo falando, eu estou dando essa série no Instagram na sexta-feira, mas pensando nisso, o apóstolo Paulo falou o seguinte: olha, tem um caminho mais excelente, é o amor. Então eu quero fazer essa ponte ligando isso aqui ao que estamos ministrando aqui nas terças-feiras, pensando no fato de que os uns aos outros da Bíblia é o que nos dá base para dizer que somos igreja, porque a igreja é o grupo do uns aos outros. Então, às vezes, nós, até pelos cargos, pelas funções, pelos ofícios que temos na igreja, nós entendemos que esse uns aos outros é uns poucos aos outros todos. Nós entendemos que há um grupo que faz e um grupo que recebe, um grupo que fala, um grupo que ouve, um grupo que manda, um grupo que obedece. Ao invés de que nós devíamos pensar, se é uns aos outros, precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, não julgar uns aos outros, e foi exatamente isso que nós falamos na terça passada, de não julgar uns aos outros.
Como eu disse e tenho dito nessas primeiras lives aqui, nesta série, a partir de algumas semanas atrás, temos lembrado que há um tempo atrás iniciamos essa série, tivemos que parar. Mas se você for lá no nosso canal do YouTube, você vai ver que as ministrações estão todas lá, nomeadas direitinho, para que você possa seguir então. Queria até fazer um desafio a você para convencer pelo menos 10 pessoas a se inscrever no meu canal. Quando nós tivermos pelo menos 1000 aí, nós vamos fazer uma festa e nós vamos então poder gravar ao vivo pelo YouTube, essas coisas assim. Ajudem-me aí a proclamar a palavra cada vez mais pelo Face, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Queridos, vamos orar? Eu quero ler um texto com você hoje e quero continuar essa série que eu estou chamando de formação em mandamentos recíprocos. Deus abençoe, glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor nesse dia nos deu o privilégio de estarmos aqui vivos, estarmos aqui de pé, porque a tua misericórdia nos manteve de pé. E agora à noite, ó Deus, nós pudemos cultuar o nome do Senhor, aprender do Senhor, buscar a tua presença. E agora, ó Deus, estamos aqui junto com os teus filhos que não estavam conosco aqui no culto, mas que estão nesse culto aqui agora. Eu quero, ó Deus, abençoar aqui cada vida, que hoje e que em qualquer outro tempo, em qualquer outro ano, em qualquer outro dia, em qualquer outro horário, possa estar vendo essa live e possa ser ministrado, confrontado pela tua palavra, abençoado pela tua palavra, e que essa palavra faça diferença na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua igreja, na sua cidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que eu quero ler está em Tiago, capítulo 5. O texto é o Tiago, capítulo 5, o verso 9. É mais uns aos outros da nossa Bíblia, e vai dizer: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Você vai ver que quando falamos de julgamento, não julgueis uns aos outros. E aqui está dizendo: não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Eu quero pensar com você a respeito desse mandamento de não nos queixarmos. E aí, quando a gente olha para Tiago falando isso, a gente percebe que Tiago está falando para os israelitas, os judeus, as 12 tribos que estavam andando dispersas. Nós sabemos que essa dispersão ocorreu porque houve perseguição, porque outros tomaram a decisão de ter uma forma de vida diferente, formar uma comunidade. E então nós vemos aqui as 12 tribos. Se eram 12 tribos, uma só nação, e que devia viver junto, na mesma terra, muitas desse povo que saiu, muitas dessas pessoas que saíram, eles tiveram vidas fora do seu território, do território da terra que Deus os deu, mas eles voltavam quando podiam, ou voltavam, alguns deles gostavam de voltar todo ano para cultuar a Deus, né, em Jerusalém. Então eles sofriam por estar longe. Você vai ver que no início já da carta de Tiago, ele vai começar a dizer o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando entrares em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. E aí ele vai dizendo que a paciência tem a sua obra perfeita. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma.
Então ele está ministrando a esse pessoal que está disperso, para que eles lembrem que as tentações virão, as provações virão, os sofrimentos não vão parar com a perseguição e eles ter saído da sua terra, mas que eles precisam manter-se firmes na presença do Senhor, precisam manter-se humildes, precisam sujeitar a Deus, precisam andar disciplinados, precisam entender que lá fora do seu território, as obras que eles fazem precisam ministrar a fé que têm. Eles precisam mostrar a fé que têm pelas obras que fazem. Então eles começam então a ministrar, ele começa a ministrar sobre isso, lembrar eles do cuidado com a língua, do cuidado com que seja a verdadeira sabedoria que vem do alto, a verdadeira religião, e ele vai explicando isso. Ele vai trabalhando o comportamento, as atitudes daquele povo. Essa é a preocupação de Tiago. Tiago foi aquele homem que assumiu o ministério em Jerusalém quando Pedro deixou o ministério. Então agora ele tem um cuidado com a nação, um cuidado com o povo de Deus, e ele escreve essa carta aos dispersos, àqueles que estão longe e que precisam ter um comportamento diferenciado, porque estão habitando no meio de outros povos. E tem que tomar cuidado com o comportamento entre os outros povos e também com o relacionamento entre si, não é? Então, nós vemos isso hoje. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia onde estar reunido no templo não pode ser todo mundo. Igrejas que têm muitos membros, eles têm que remanejar os membros para que vão um pouco, mas um pouco fica fora, e esses que ficam fora não podem ter um comportamento como se não tivesse compromisso com o mesmo culto, com a mesma igreja, com o mesmo povo, com o mesmo Deus, com o mesmo reino. Não é verdade? Então, eu acredito que seja essa, que tenha sido essa a preocupação, né? E o cuidado de Tiago. E aí nós chegamos então no capítulo 5, que é o foco que eu quero deixar aqui nessa noite. No capítulo 5, ele vai dizer: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. E aí, se você for perguntar o que é queixa, o que é uma queixa? É uma reclamação, uma lamentação, né? Queixa é isso. E ele diz: não vos queixeis uns contra os outros, para que vocês não sejam julgados. Algumas versões vai dizer para que não sejais julgados. A minha versão diz para que não sejais condenados. Não apenas julgados, mas condenados. Eis que o juiz está à porta. Ele está falando do próprio Deus, do próprio Jesus. Mas eu queria voltar com você no verso 7, que vai dizer o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. A queixa, ela vem porque a gente perde a paciência. Você vai ver que ele trabalha essa questão de paciência desde o início. Ele fala: olha, porque a aprovação produz paciência, e para que a paciência tenha a obra completa, a fim de que vocês não tenham falta de coisa alguma. Então, na verdade, a paciência é algo que precisa estar bem focado, bem claro no coração daquele povo disperso. E aí ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque paciência tem a ver com alma, tem a ver com emoção, tem a ver com sentimento. Então fortaleça o seu coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Calma, o Senhor está vindo aí. Jesus vai voltar, vai levar o seu povo. O Senhor vai agir.
Então, calma, tenham paciência. Irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência dos profetas, por exemplo de aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então ele está aqui lembrando aos amados que precisam ter paciência, que precisam amar, que precisam estar firme, fortalecer o coração, e ele chega à questão de dizer: não vos queixeis uns contra os outros. Por que ele está dizendo isso? Porque se você perde a paciência com o irmão, você queixa dele. E se você queixa dele, essa comunhão vai ser quebrada. E uma comunhão quebrada, já fora da sua terra natal, já fora do seu ambiente natural, isso vai provocar um caos. Então, a palavra queixar aqui tem a ver com gemer, tem a ver com suspirar com raiva, com rancor. Mas talvez a palavra que mais encaixa nessa palavra em grego aqui é a palavra que vem ser traduzida por resmungar. Ou seja, não resmunguem um contra o outro. E eu fiquei pensando aqui, não sei se você pensa como eu, mas eu acredito que a queixa tem a ver com algo que o outro fez e que me desagradou, ou que na minha visão me prejudicou. Será que você já passou por isso? De alguém que você considera irmão, de alguém irmão em Cristo, da sua igreja, do seu convívio, fez alguma coisa que te desagradou, que não é de acordo com a sua visão, e então você reclamou, você resmungou, você queixou. Isso acontece comigo. E hoje eu estava falando com a minha esposa, muito forte essa palavra, não queixar-se um do outro. Nós queixamos por muito pouca coisa. E a palavra diz aqui assim: não se queixe, não queixe uns contra os outros, para que não sejais condenados, porque o juiz, aquele que realmente pode julgar. Por que eu acredito que ele falou de julgamento? Você se lembra que na live passada nós falamos sobre não julgar. Nessa a gente está falando de não queixar. Eu creio que a queixa é gerada por um julgamento. Porque ao julgar que o outro não está andando corretamente, não está fazendo o que é correto para você ou a teu respeito, então você queixa-se. Então, se você não julga, você não queixa. Então a queixa, ela vem de um julgamento. Por isso que a palavra é aqui: não se queixem para que não sejais julgados. Você vai ver Jesus ensinando assim: não julgueis para que não sejais julgados. Então, não queixe do seu irmão. Nós falamos na live passada que a ideia de não julgar para não ser julgado é porque seria um julgamento hipócrita. Eu acho que a queixa que a gente faz também é uma queixa injusta, porque nós queixamos muitas vezes a maioria das coisas. Escuta isso. Isso é cientificamente comprovado. A maioria das coisas que nós queixamos do outro são coisas que nós fazemos com os outros. Alguém fala mal de você, alguém fala mal de mim e eu me queixo contra ele. E quando eu queixo contra ele, eu falo mal dele. Caí. Para eu me queixar de alguém, eu estou falando mal. Então a queixa também, ela gera maledicência, que é um outro assunto
da nossa formação em mandamentos recíprocos. Não queixeis uns dos outros, para não ser julgado, não ser condenado. Eu gostaria de lembrar de um outro texto com você. Está em Judas, o livro de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia. Judas só tem um capítulo, né? É só uma carta simples, rápida, e ele vai falar no verso 16 e 17. Olha isso. Vai dizer assim: estes são... Então vou ler antes, porque ele está falando de alguém aqui. Ele está falando de pessoas que induzem o outro ao mal. São os falsos profetas. Está falando de falsos profetas. Aí ele vai dizer assim: para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios. Estou no verso 15 aqui. Por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são, agora versos 16 e 17, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando de pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Está falando de impiedade, de ímpios. E que ser queixoso é uma das características dos ímpios. Mas vós, amados, lembra daquilo que os apóstolos falaram, que Jesus falou, que ensinou e que avisou que nos últimos tempos pessoas queixosas estariam presentes no nosso meio. Aí eu fico pensando que é exatamente por isso que Tiago falou: portanto, meus amados, não vos queixeis uns contra os outros. Então, eu queria pensar, assim como nós falamos sobre julgamento, e Jesus disse assim: primeiro tira a trave do seu olho, para depois você ir lá e ajudar o seu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Eu creio que essa lição, que está falando sobre hipocrisia, sobre fazer as coisas de forma hipócrita, de forma falsa, com respeito ao queixar-se, como já disse aqui e vou reiterar aqui, a queixa contra o irmão, ela é gerada de um julgamento que a gente faz do irmão. Então nós estamos incorrendo em vários perigos: o de julgamento, o de se queixar, o de perder a paciência, o de maldizer. Então tudo isso traz condenação. Então a Bíblia diz que o homem pode até se queixar. Acho que o homem deve até se queixar. Mas olha isso. Lamentações, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, vai dizer assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Jeremias está lamentando a situação do seu povo, e no capítulo 3 ele fala de si mesmo, ele fala dos seus sofrimentos, mas também fala da lembrança que ele teve, da recordação que ele teve do que Deus é, do que Deus faz, do porquê que ele está vivo.
E aí ele chega no 39 e diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa, pois, o homem? Você está se queixando de quê? Do que o outro fez contra você? Você está queixando de quê? Do que o irmão deixou de te agradar? Está queixando de quê? Do irmão que não faz e deixa para você fazer tudo? Às vezes o nosso caso é esse. Talvez o meu caso seja esse, de queixar porque eu faço, o outro não faz. E infelizmente nós que vivemos entre irmãos, entre família, nós nos queixamos. Nós nos queixamos até de Deus. Por que Deus? Há poucos dias eu ouvi alguém dizer isso. Por que Deus permite que uma pessoa que não serve a Ele tenha sorte na vida, tenha prosperidade, e a mim que o sirvo, Ele não permite prosperidade? Está se queixando de Deus. Está se queixando de Deus. Está tendo uma visão distorcida do que seja prosperidade. Não é? Nós vemos algumas situações dessas na palavra. Então, o Jeremias vai dizer assim: de que se queixa o homem? Então, eu gostaria de, antes de continuar lendo aqui, procurar saber de você, perguntar para você, do que você tem se queixado? Do que você tem se queixado? O Salmo 73 fala sobre a prosperidade dos ímpios. E o salmista começa o salmo fazendo uma afirmação que ele aprendeu com os erros dele. Ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Depois você lê o Salmo 73 e você vai ver a visão distorcida que ele tinha. E aí ele diz assim: até que entrei no santuário. De que santuário você acha que ele está falando? Ele está falando dele mesmo. Até que ele entrou para dentro de si, até que ele olhou para si mesmo, e ao olhar para si mesmo, ele percebeu que a queixa dele não tinha fundamento, era infundada. E ele disse que o coração dele havia azedado, ele tinha se tornado um animal. E o coração azedo, ele se tornar um animal irracional, ele começou a se queixar. Do que se queixa o homem? Olha isso. De que se queixa, pois, o homem vivente? Aí a resposta é: queixe-se. Aí a exortação, o encorajamento aqui é: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então você pode se queixar. Você pode queixar-se de alguém. Eu posso queixar de alguém. E a única pessoa que eu posso me queixar é de mim mesmo, é dos meus pecados. Assim como a única pessoa que eu devo julgar é a mim mesmo. Então, ele vai dizer assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe de cada um dos seus pecados. E aí ele vai dizer o que fazer. Ele fala assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, coloquemos-los à prova e voltemos para o Senhor. Porque se nós esquadrinharmos nossos caminhos com sinceridade e nós colocarmos à prova, nós vamos perceber que nós precisamos voltar para Deus. Nós vamos perceber que a pessoa da qual nós devemos nos queixar somos nós mesmos. É a palavra. A palavra é maravilhosa. Ela nos ensina, ela nos corrige. Alguém diz que a palavra nos confronta, nos conserta, nos consola e nos confirma.
E é isso. Tiago vai dizer para os irmãos que estavam dispersos, Israel, dizendo: não se queixem dos outros, vocês precisam viver unidos, viver em amor. Vocês já estão longe da terra natal de vocês. Vocês estão fora do seu habitat natural. Assim como nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. Somos brasileiros, africanos, americanos, mexicanos, japoneses, somos italianos, somos todos uma só nação em Cristo. Então nós somos uma nação vivendo nas mais variadas nações da terra. E durante essa peregrinação, nós devemos parar de nos queixar uns dos outros. Eu quero aqui buscar isso, buscar fazer um compromisso com Deus, comigo mesmo, de não me queixar mais dos outros. Coisa difícil, porque volta e meia a gente está se queixando de alguém. E aqui vai dizer: esquadrinhemos nossos caminhos, coloquemos à prova e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações. Lembra do Tiago dizendo: fortalecer os nossos corações? Levantemos nossos corações com as mãos para Deus do céu, dizendo: nós transgredimos, fomos rebeldes e por isso fomos condenados, fomos julgados. Aqui diz: tu não nos perdoaste. A lição hoje é: não nos queixemos uns dos outros. Porque quando nós queixamos dos outros, geralmente é acerca de problemas, é acerca de maus hábitos, é acerca de pecados, é acerca de coisas ruins que nós temos dentro de nós. E incomoda tanto a gente que a gente vê aquilo salientemente no outro. A gente vê ressaltar os nossos olhos naquilo que está no outro, mas na verdade é que está nos incomodando por dentro, espiritualmente falando. Não nos queixemos uns dos outros. Que Deus nos fortaleça, que nós possamos realmente fortalecer o nosso coração quanto a isso. Que nós possamos realmente olhar para essa palavra e pensar: eu estou sendo formado no seminário, na faculdade do uns aos outros. Eu estou sendo formado na universidade de uns aos outros, não é o pastor Amarildo, mas única e exclusivamente a palavra de Deus. Multiplique essa palavra, compartilhe. Vai lá no canal do YouTube, baixa aquilo tudo e multiplique. Porque quanto mais pessoas ouvirem, talvez mais vamos aprender, porque futuramente talvez alguém que ouviu essa palavra vai dizer: você esqueceu disso, esqueceu disso. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê uma boa noite de paz, de tranquilidade, de bênção, que a sua família seja grandemente abençoada. Eu quero dizer para você que jamais Deus deixará de recompensar você pelo amor que tem dispensado a mim, a minha família, e de nos acompanhar aqui. Isso, primeiramente lembrando que nós estamos sendo edificados pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos. Muito obrigado por participar. E que nós possamos nos encontrar na próxima terça com mais uma lição da formação dos mandamentos recíprocos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai querido, que a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, a unção do Senhor seja sobre essa casa, sobre essa vida, representados aqui nessa live, e nesse dia, ou nesse ano, ou qualquer tempo que essa pessoa estiver ouvindo, seja grandemente abençoada, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela não envelhece, não perde a validade. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Tenha uma noite de paz na presença do Senhor. Até sexta-feira na live no Instagram,
ou na terça-feira na live no Facebook, mas eu espero você em todas elas. Deus abençoe em nome de Jesus.